pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com um tipo especial de gráfico chamado Lollipop ou gráfico de pirulito. Então nós temos esse tipo de gráfico que ele se assemelha a uma representação de um bar chart, de um gráfico de base, um gráfico de colunas. No entanto, ele é mais recomendado quando a gente tem um número maior de possibilidades de categorização. Ou seja, no nosso eixo X nós temos várias possibilidades de ter uma coluna ou uma barra, ou então a gente tem esse segmento de Lollipop, certo? Temos então a possibilidade de trabalharmos com a biblioteca ggplot 2, né? O pacote ggplot 2, a gente pode carregar ele com o library ggplot 2 ou dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse. Vamos fazer então a leitura da nossa planilha que a gente vai estar trabalhando. Ela está alocada no meu GitHub, que é luapot10. Esse é o link de acesso à planilha de CSV. Vamos utilizar a função read_CSV para fazer a leitura desse arquivo CSV. Colocamos mais um argumento, show_call_types igual a false, para nós não termos nenhum output além da criação do objeto data, certo? Data Pipe Glimpse, para a gente visualizar nossa table em si. Nosso data frame é o nosso table. Nós temos 100 linhas, 9 colunas, e aí nós podemos passar então para a confecção do nosso gráfico especial de Lollipop, de gráfico do tipo pirulito. Certo? Basicamente, para nós construirmos um gráfico com a estrutura do ggplot, a gente precisa de três grandes coisas, né? Basicamente os dados, né? Nosso data. Nós temos a geometria do nosso gráfico, né? Então, geom point, geom line, geom bar, geom call, geom sf, geom segment, por exemplo. Nesse caso, a gente vai acabar utilizando geom segment. E uma terceira necessidade do ggplot é o aesthetics, o nosso mapeamento, né? Então, nós temos essas três necessidades. Vamos ver isso. Então, vamos trabalhar com o data pipe. Então, a gente já informou o nosso data, né? Entramos na estrutura do pipe, ggplot, estamos adicionando o aesthetics, né? O nosso mapeamento. O que eu quero? Mapeamento de posição, onde que no X eu quero que seja o N, né? Então, são de 1 até 100, visto que a gente tem 100 observações. Nosso Y vai ser os valores da coluna B3 de CVI. Quero que modifique a cor em função da nossa class, que é soybean ou corn, certo? Com isso, nós queremos então adicionar a nossa geometria point. Vamos rodar isso aqui para nós termos a visualização disso. Certo? Nós temos então um gráfico de pontos aqui, né? Para cada observação, para cada valor de x, né? De 0 a 100, ou melhor, de 1 a 100, nós temos então a sua respectiva valor de B3_GCVI. Para nós criarmos então esse gráfico pirulito, esse Lollipop Chart, nós temos então a necessidade de estarmos trabalhando com duas geometrias. A primeira então é o geom point e a segunda é o nosso geom_segment, que nada mais é do que uma linha vertical. Nós temos então adicionarmos algumas coisas dentro desse segmento. O meu x vai continuar sendo o n. O meu x_end, que é um argumento específico do segmento, né? Vai ser o quê? Vai ser o n também, certo? O meu y vai ser o quê? Vai ser 0, então eu quero que ele comece no 0 e se estenda para onde? Se estenda até o valor da nossa coluna B3 de CVI. Então nós temos dois argumentos extras. O x_end, né, que basicamente vai ser o mesmo que o x, e o nosso y_end, que vai ser o valor final do B3 de CVI. E também quero que ele modifique esse segmento em função da nossa coluna chamada class. Vamos rodar isso aqui então. Nós temos então a visualização do nosso gráfico do tipo Lollipop, nosso gráfico pirulito, né? Nós temos então um segmento, uma reta horizontal e um ponto no final da nossa reta, desse nosso segmento em si, caracterizando uma visualização de um pirulito, de um Lollipop, certo? Podemos melhorar esse gráfico?
Podemos, nós temos as cores que são as cores padrões do ggplot, né? A gente pode modificar isso através da função ou da nossa adição, né? Então nós trabalhamos com um novo layer chamado scale underline color underline manual. Veja só, isso aqui que nós temos aqui é a mesma estrutura que nós utilizamos aqui em cima. Estamos apenas modificando, ou melhor, adicionando mais um layer que se chama scale underline color underline manual, onde que meu soybean, onde que nos meus pirulitos que tenham como um class soybean, eu quero que seja igual a um tom de verde. E quando a gente tem a nossa class corn, a gente gostaria de trabalhar com um tom de amarelo, certo? Vamos rodar isso aqui. Temos a nossa visualização, então aqui nós temos um verde e aqui nós temos um amarelo, que está um pouco confundindo com esse cinza no background. Mas nós temos essa visualização e modificação da cor do nosso atributo. Certo? Os gráficos lollipops, então, eles são bastante utilizados quando a gente tem várias categorias no nosso eixo X, por exemplo, e facilita um pouco mais essa nossa visualização comparado com um gráfico de colunas ou um gráfico de barras em si. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.